Você sente que algo está errado? Não consegue explicar, mas sente um aperto no peito, uma inquietação que não vai embora. Ontem à noite, Portugal viu auroras boreais, milhares de quilômetros do Polo Norte. Luzes verdes e rosas dançando onde jamais deveriam aparecer. Não foi só Portugal. Alemanha viu, Reino Unido viu, Texas e Flórida nos Estados Unidos viram. Enquanto o Polo Norte derrete, o trópico congela. Neve caindo no Brasil e na Flórida. O céu gritando através de tempestades que batem recordes. Mas há algo que poucos sabem. Existe um segredo. Os próximos 25 minutos podem mudar tudo. Porque o que você está prestes a descobrir não está em nenhum livro popular, mas está documentado, aprovado pela Igreja. E mais relevante agora do que nunca, a ordem natural sendo reescrita. 3 luas de sangue em menos de 2 anos. Inteligência artificial se espalhando em velocidade assustadora. Sistemas de controle digital avançando. Tensões entre nações no ponto mais crítico em décadas. Mas calma, entenda porque para os cristãos tudo isso é bom. Lucas capítulo 1, versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra angústia entre as nações. Está acontecendo agora, diante dos seus olhos, e a maioria das pessoas não sabe o que fazer. Entram em pânico, ou ignoram completamente. Mas nenhuma dessas respostas vai salvar você. Há uma terceira via, um caminho que poucos conhecem. E esse caminho foi revelado por uma santa que a maioria nunca ouviu falar. Uma santa que passou 24 anos, acompanhada por um arcanjo visível, que foi arrebatada ao além dezenas de vezes, que voltou com instruções específicas, práticas, poderosas. Instruções para sobreviver espiritualmente quando tudo desmorona ao redor. Seu nome é Santa Francisca Romana. Viveu no século XV em Roma, e suas revelações ficaram guardadas em tratados especializados por quase 600 anos. Pare tudo agora mesmo, porque a 7ª revelação vai te mostrar exatamente o que fazer quando o caos que você tanto teme finalmente chegar. Mas antes, preciso saber, você também sente essa inquietação? Essa sensação de que algo grande está vindo? Escreva nos comentários. Quero saber se você está sentindo o mesmo que eu, se também olha para o céu e sente que ele está tentando te dizer algo. Conte para mim, você não está sozinho nisso. Primeira revelação, o que realmente está acontecendo no mundo invisível. Você vê os sinais no céu, vê o caos se espalhando, mas não vê o que está causando tudo isso. Francisca viu, era setembro de 1431. Ela estava quando foi arrebatada. Seu corpo ficou imóvel na capela, mas seu espírito foi levado. O arcanjo que a acompanhava, identificado como Rafael, a conduziu acima da terra. E de lá ela contemplou, viu a batalha. Não é apenas política, não é apenas mudança climática. Não é apenas avanço tecnológico sem controle. É guerra espiritual em escala que a humanidade não via há séculos. Ela viu legiões de demônios sendo soltas sobre a terra. Não todos de uma vez, mas gradualmente. Como uma inundação que começa devagar, um fio de água e depois vira tsunami que arrasa tudo. E o arcanjo explicou algo crucial. Quando os tempos se aproximam do fim, Deus permite que o inimigo teste seus filhos com maior intensidade. Francisca perguntou, por quê? Por que Deus permite isso? A resposta a fez tremer. Para separar, para purificar, para revelar quem realmente está firme na fé e quem está apenas fingindo. Porque no dia final não haverá mais espaço para fingimento. E então ela viu o que esses demônios fazem especificamente. 3 ataques, sempre os mesmos 3. Primeiro ataque, contra a fé. Eles plantam dúvidas, sussurram perguntas. Será que Deus existe mesmo?
Será que a Bíblia é verdadeira? Será que a igreja não está ultrapassada? Será que isso tudo não é apenas tradição vazia? Você já teve esses pensamentos? Já se pegou duvidando de coisas que antes acreditava com certeza? Não foi acidente. Não foi evolução intelectual. Foi ataque direcionado à sua fé. Segundo ataque, contra a esperança. Fazem tudo parecer perdido. O mundo está acabando. A igreja está morrendo. Os jovens estão abandonando Deus. Não adianta rezar. Não adianta tentar. Já era. Tudo perdido. Você já sentiu esse desespero? Essa sensação de que não tem mais jeito? Já sabe de onde veio. Terceiro ataque. Contra a caridade. Transformam pessoas amorosas em julgadoras. Cristãos sinceros em fariseus cheios de regras. Famílias unidas em campos de batalha onde ninguém se fala mais. Olhe ao redor. Está vendo isso acontecer na sua própria família? Na sua comunidade? Mas aqui está o segredo que Francisca descobriu. O segredo que muda tudo. Eles só têm o poder que você dá a eles. O demônio não pode te forçar a nada. Pode tentar, pode sugerir, pode pressionar, pode criar circunstâncias. Mas a escolha final é sempre, sempre sua. E há armas específicas que eles não podem resistir. Armas tão poderosas que quando você as usa, eles fogem uivando. Seu confessor documentou cada palavra do êxtase. Ela viu claramente que as almas protegidas por certos meios específicos ficavam completamente intocáveis, mesmo quando rodeadas de demônios furiosos que tentavam de tudo. Quais meios? Vou te mostrar exatamente nas próximas revelações. Mas antes, entenda isso. O caos que você vê no mundo não é o fim. É o teste. E você pode passar nele. Você tem tudo, só precisa saber usar. Segunda revelação. A proteção que a maioria dos católicos ignora completamente. Francisca viu algo que mudou completamente como ela vivia sua fé. Em uma visão de 1432, foi mostrado a ela duas pessoas morrendo no exato mesmo momento, mesma idade, mesma cidade, ambas católicas batizadas. A primeira tinha rezado o terço naquele dia, a segunda não. A diferença no momento da morte foi aterradora. A primeira foi cercada por luz. Maria Santíssima apareceu pessoalmente. Os demônios tentaram se aproximar, tentaram acusar, mas foram impedidos por uma barreira invisível, um círculo de proteção. A alma foi levada direto ao purgatório superior, onde o sofrimento é mínimo e a duração curta. A segunda ficou sozinha. Bem, não totalmente sozinha. O anjo da guarda estava lá, mas distante, do outro lado da sala. Os demônios acusavam violentamente, listando cada pecado, cada falha, cada oportunidade de conversão ignorada. A balança do julgamento pendia perigosamente para o lado deles. A alma gritava por misericórdia. Deus ouviu, a misericórdia veio, a alma se salvou, mas foi para o purgatório inferior. Sofrimento intenso, fogo purificador queimando por anos. Francisca ficou chocada. Perguntou ao arcanjo, como pode ser tão grande a diferença? Era só um terço. E ele respondeu algo que deveria estar escrito em letras de ouro na porta de toda a igreja. O terço não é apenas oração, é armadura espiritual, é escudo contra o mal, é exército de anjos. Cada Ave Maria pronunciada com devoção convoca hostes angélicas. Cada mistério meditado fecha portas que o inimigo estava tentando abrir na alma. Mas tem mais, muito mais. Francisca viu que não é qualquer terço que gera essa proteção. Não é terço mecânico, não é terço rezado no automático enquanto dirige, enquanto lava a louça, enquanto a mente está em outro lugar. É terço meditado, terço onde você realmente contempla os mistérios. Onde você se coloca nas cenas da vida de Cristo e de Maria. Quando você vê Jesus nascendo naquela manjedoura, quando você está lá aos pés da cruz vendo ele sangrar, quando você contempla a ressurreição com espanto e alegria,
Quando você reza assim, mesmo que seja apenas um terço, 5 mistérios, uma vez por dia, você cria uma proteção espiritual tão forte que os demônios literalmente não conseguem se aproximar. Francisca viu isso acontecer repetidas vezes. Viu demônios rondando uma alma, esperando o momento de atacar. E então a pessoa começava a rezar o terço. No momento exato em que disse Ave Maria pela primeira vez, os demônios recuaram, como se tivessem encostado em fogo, queimados pela presença de Maria. Por quê? Porque Maria tem poder absoluto sobre eles, poder dado por Deus. E quando você a invoca através do terço, ela vem, pessoalmente, com legiões de anjos, e os demônios sabem disso, por isso fogem. Grande parte dos católicos reza o terço apenas ocasionalmente, quando lembram, quando têm tempo, quando sentem vontade. Mas Francisca viu que nos tempos difíceis, nos momentos de caos e tribulação, como os que estamos vivendo agora, o terço diário não é mais opcional. É necessidade vital, como comer, como respirar. Você não diz, vou comer só quando tiver tempo. Você come todo dia porque seu corpo precisa. Espiritualmente, é exatamente a mesma coisa. Sua alma precisa dessa proteção diária. Especialmente agora, o que fazer imediatamente? Estabeleça uma hora fixa, todo santo dia, mesmo horário se possível, nem que seja 11 da noite, cansado, com sono. Não precisa rezar os 15 mistérios logo de cara. Comece com 5, um terço completo, mas reze todos os dias, sem exceção, e medite. Não apenas recite as palavras, veja as cenas, coloque-se lá, sinta. Isso vai mudar tudo. Vai criar um escudo ao seu redor que o inimigo não consegue penetrar. E nos próximos meses de 2026, quando as coisas se intensificarem, você vai precisar desse escudo. Mas prepare-se, porque a próxima revelação mostra algo ainda mais poderoso. Terceira revelação: o poder esquecido da confissão frequente. Quantas vezes você confessa por ano? 1, 2, só na quaresma? Só quando sente que pecou muito? Francisca viu o que acontece com almas que confessam raramente. Ficam fracas, vulneráveis, abertas a ataques espirituais que poderiam facilmente evitar. Em um êxtase de 1432, ela contemplou 2 almas sendo tentadas pelo mesmo demônio, mesma tentação, impureza, forte, insistente, imagens na mente, pensamentos que não param. A primeira alma confessava semanalmente, a segunda confessava apenas quando necessário, umas 3 vezes por ano. A primeira resistiu facilmente, sentiu a tentação chegar, fez o sinal da cruz, disse, Jesus, eu confio em vós, e a tentação desapareceu, fugiu. A segunda lutou, sofreu. A tentação martelava, e eventualmente, depois de horas de luta exausta, a alma caiu. Francisca perguntou ao arcanjo por que a diferença foi tão grande, e ele explicou: a confissão frequente mantém a alma limpa, polida, brilhante, e o demônio não tem ponto de apoio em alma limpa, ele escorrega, não consegue se agarrar. Mas a confissão rara deixa pequenas manchas se acumularem, pequenos pecados veniais não confessados, pequenas imperfeições. E essas manchas viram rachaduras, e nessas rachaduras o demônio enfia as garras, mas tem mais, muito mais. Francisca viu que a confissão não apenas perdoa pecados, ela fortalece a alma contra futuros ataques. Cada vez que você confessa, mesmo pecados veniais pequenos, recebe graça específica, direcionada para não cair de novo naquele pecado. É como exercício físico. Quanto mais você treina um músculo, mais forte ele fica. Espiritualmente é igual. Quanto mais você confessa, mais resistente ao pecado você se torna. Mas a maioria dos católicos não sabe disso. Pensam, vou confessar só quando tiver pecado mortal, só quando precisar mesmo. Erro fatal. Quando você confessa apenas pecados mortais, já perdeu a batalha.
está apenas apagando incêndios depois que a casa queimou. Quando você confessa semanalmente, mesmo sem pecado mortal grave, está prevenindo o incêndio. Está jogando água antes das chamas começarem. Francisca viu almas no purgatório chorando amargamente, lágrimas que não param. Se eu tivesse confessado mais frequentemente, eu estaria aqui por muito menos tempo. Das almas que ela contemplou no purgatório, grande parte estava lá exatamente por isso. Acúmulo de pecados veniais não confessados. Pequenas falhas, pequenos deslizes, pequenas negligências que viraram montanha. Montanha que poderia ter sido totalmente evitada com confissão frequente. Seu confessor anotou. Ela via almas que passariam décadas no purgatório por pecados que levariam 10 minutos para confessar em vida. 10 minutos que salvariam décadas de sofrimento. O ideal absoluto? Confissão semanal. Impossível para você? Quinzenal. Mínimo absoluto nos tempos que estamos vivendo? Mensal. Menos que isso, você está se colocando em perigo espiritual grave. Agora me conta, quando foi a última vez que você se confessou? Escreva nos comentários apenas quantos meses faz, sem julgamento. Só quero entender. E se faz muito tempo, também escreva. Vou me confessar esta semana. Faça esse compromisso público, porque quando você declara, você se compromete de verdade. Quarta revelação. O jejum que os demônios mais temem. Você sabia que existem demônios que só saem com jejum? Está na Bíblia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 21. Os apóstolos perguntam a Jesus por que não conseguiram expulsar-o. E Jesus responde: esta casta não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Francisca viu exatamente quais demônios são esses. São os mais antigos, os príncipes do inferno, demônio da luxúria que destrói casamentos, demônio do ódio que separa famílias, demônio da apostasia que faz pessoas abandonarem a fé completamente. Oração sozinha não é suficiente contra eles, precisa jejum. Mas não qualquer jejum. Em 1433, Francisca teve uma visão específica sobre isso. Viu 3 pessoas jejuando. A primeira jejuava para emagrecer, por vaidade, por saúde física. A segunda jejuava como penitência, mas reclamando o tempo todo. Sofrendo, mas sem oferecer o sofrimento. A terceira jejuava oferecendo tudo a Deus. Cada pontada de fome transformada em oração. Cada momento difícil oferecido pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores. Qual jejum teve poder espiritual? Apenas o terceiro. Os 2 primeiros não serviram para nada no plano espiritual. Podem ter trazido benefícios físicos, mas espiritualmente nada. O terceiro criou um poder tão grande que Francisca viu demônios literalmente fugindo da presença daquela pessoa. Por quê? Porque jejum oferecido é sacrifício. E sacrifício tem poder de expiação, poder de quebrar correntes espirituais, poder de libertar almas. O arcanjo explicou a ela: quando um cristão jejua oferecendo o sacrifício a Deus, ele participa do sacrifício de Cristo na cruz. E esse poder é irresistível contra o inferno. Francisca viu que nos tempos difíceis, nos períodos de grande ataque espiritual como o que vivemos agora, o jejum se torna arma essencial. Não jejum extremo, não jejum que destrói a saúde, mas jejum regular, constante e oferecido. O ideal? Sextas-feiras a pão e água, como a igreja sempre pediu. Impossível? Toda sexta-feira sem carne, oferecendo pequenos sacrifícios ao longo do dia. Corte o açúcar dessa semana. Ofereça por alguém específico. Jejue de redes sociais por um dia. Use o tempo para rezar. Levante meia hora mais cedo e ofereça o sacrifício do sono. Pequenos jejuns constantes têm mais poder que jejuns grandes ocasionais. E me diz uma coisa, qual jejum você poderia fazer esta semana? Escreva nos comentários. Não precisa ser nada heróico, pode ser simples, mas específico.
porque quando você escreve, você se compromete. E eu vou orar por cada pessoa que escrever aqui seu jejum. Antes de continuar, preciso pedir algo. Se estas revelações estão tocando seu coração, se você está sentindo que precisa mudar alguma coisa na sua vida espiritual, deixe seu like agora ou compartilhe com alguém querido. Sabe por quê? Porque conteúdo assim, verdades espirituais profundas, práticas que realmente funcionam, está cada vez mais raro. A maioria dos canais foca em mensagens leves, motivacionais, que não incomodam ninguém. Mas aqui você encontra verdade, mesmo quando exige mudança, mesmo quando dói. Seu like não é só para o algoritmo, é um ato de fé. É você dizendo, sim, eu preciso disso, sim, isso é importante. E nos comentários, me conta, qual dessas revelações até agora mais te impactou? O terço, a confissão, o jejum, e por quê? Quero saber sua história. Quero saber o que Deus está falando com você através destas palavras. Você não está sozinho nessa jornada. Quinta revelação: a Eucaristia e a proteção final. Agora chegamos ao coração de tudo. Francisca viu o que acontece quando uma alma morre tendo comungado naquele dia ou nas horas próximas. A diferença é sobrenatural. Em fevereiro de 1432, ela contemplou o julgamento particular de uma alma que havia comungado pela manhã e morreu à tarde. Os demônios acusaram, listaram pecados, apontaram falhas, exigiram justiça. O anjo da guarda defendeu, mas a balança pendia perigosamente. E então uma luz desceu. Jesus Cristo apareceu e disse algo que fez os demônios uivarem de raiva. Esta alma me recebeu hoje, eu estava nela há poucas horas, eu habito nela ainda. Como não vou defendê-la agora? E mostrou suas chagas gloriosas. A balança virou instantaneamente. Os demônios fugiram. A alma foi levada ao purgatório, mas ao superior, e seu tempo lá seria breve. Francisca viu esta cena se repetir múltiplas vezes e compreendeu uma verdade que deveria ser gritada de todos os púlpitos. A comunhão recebida no dia da morte, ou próximo dela, é o maior seguro de salvação que existe. Não garante salvação automática se você está em pecado mortal. Nada garante isso. A misericórdia é infinita, mas a justiça também existe. Mas se você em estado de graça, no que imperfeito, mesmo com pecados veniais, a comunhão recente é um escudo poderosíssimo no julgamento. Porque Jesus argumenta pessoalmente em seu favor. Eu estava nesta alma, ela me acolheu. Como vou abandoná-la agora? É a misericórdia manifestada da forma mais concreta possível. Francisca revelou algo que deveria transformar como você vive. Se você souber que vai morrer em breve, por doença, por velhice, por qualquer motivo, comungue o máximo possível nos últimos dias. Cada comunhão é um escudo adicional, uma defesa adicional, um argumento adicional de Jesus em seu favor. A igreja sempre soube disso, por isso instituiu o viático, a última comunhão dada aos moribundos. Viático significa provisão para a viagem. É a Eucaristia que você leva para a viagem da morte para a eternidade. É a comunhão mais importante da sua vida. Se alguém que você ama está morrendo, faça tudo, absolutamente tudo, para que receba o viático. Chame o padre, mesmo de madrugada, mesmo com dificuldade, mesmo se ele morar longe. Aquela comunhão pode ser a diferença entre céu e inferno, entre purgatório curto e longo, entre salvação e condenação. Francisca viu almas que, tendo recebido o viático, passaram apenas dias no purgatório antes de subirem ao céu. Viu outras que, tendo morrido sem comungar por negligência de familiares que não quiseram incomodar o padre, passaram décadas no purgatório. A diferença era a comunhão final, mas você não precisa esperar até estar morrendo. Comungue agora, regularmente, frequentemente, porque você não sabe quando será a sua última comunhão.
A que você vai receber no domingo pode ser, a de amanhã pode ser. Trate cada comunhão como se fosse a última. Francisca fazia isso. Cada vez que ia comungar, se preparava como se fosse se encontrar com Jesus pela última vez. E quando realmente chegou a última, em março de 1440, ela estava pronta. Comungou, agradeceu, fechou os olhos e foi direto ao céu, sem passar pelo purgatório. Por quê? Por causa das milhares de comunhões dignas que havia recebido na vida. Cada uma queimando imperfeições, cada uma aumentando graça, cada uma preparando a alma. Quando chegou a hora final, não havia mais nada a purificar. A última comunhão foi apenas o selo final de uma vida eucarística. E você, como está a sua vida eucarística? Sexta revelação. O que fazer quando o medo vier? Porque vai vir. 2026 trará mais sinais, mais tempestades, mais caos, mais notícias assustadoras. E você vai sentir medo. É natural, é humano. Mas Francisca viu a diferença entre o medo que paralisa e o medo que mobiliza. Em 1434, ela contemplou duas almas enfrentando tribulação. A primeira entrou em pânico, desesperou, perdeu a fé. Começou a tomar decisões erradas guiadas pelo medo. A segunda também sentiu medo, mas transformou o medo em ação. Começou a rezar mais, a confessar mais, a fortalecer a vida espiritual. Qual sobreviveu espiritualmente? A segunda. A primeira naufragou na fé. Abandonou Deus exatamente quando mais precisava dele. O arcanjo explicou a Francisca. O medo em si não é pecado. Até Jesus sentiu medo no Getsêmani. O pecado é deixar o medo te dominar, te paralisar, te afastar de Deus. Então, o que fazer quando o medo vier? Primeiro, reconheça. Não finja que não está com medo, você está. Tudo bem. Segundo, leve para Deus. Senhor, estou com medo, mas confio em Ti. Terceiro, haja. Use o medo como combustível para intensificar sua vida espiritual. Com medo da morte? Ótimo. Confesse-se ainda esta semana. Com medo do caos global? Perfeito. Comece a rezar o terço todo dia. Com medo de perder a fé? Excelente. Busque formação, leia a Bíblia, estude o catecismo, transforme medo em movimento, em direção a Deus, não para longe dele. Francisca viu que nos tempos finais, os que vencerem serão os que transformaram medo em fé ativa. Não os que não tiveram medo, mas os que tiveram medo e agiram mesmo assim. E me diz, você tem medo do que está vindo? É seguro admitir aqui. Escreva nos comentários, sim, tenho medo. E então escreva, mas vou me preparar. Porque admitir o medo é o primeiro passo para vencê-lo. Sétima revelação. A esperança que vence todo o caos. Porque apesar de tudo, apesar dos sinais, apesar da tribulação vindo, há esperança. Lucas capítulo 1, versículos 20 e 28. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando estas coisas começarem a acontecer, auroras em Portugal, neve no Brasil, luas de sangue, tempestades solares avançando, tensões globais explodindo. Estas coisas estão acontecendo agora, e a ordem de Jesus não é entre em pânico, não é desespere, não é esconda-se, é levantai as vossas cabeças, porque cada sinal é prova de que a redenção se aproxima. Francisca viu o fim, viu a vitória final, e voltou com certeza absoluta. No final, Deus vence. O bem triunfa. O mal é destruído para sempre. Os ímpios temerão, tremerão, se esconderão, mas os justos se alegrarão, levantarão as cabeças, porque finalmente o sofrimento terminará, o pecado será aniquilado, a morte será vencida e Jesus reinará para sempre. Essa é a nossa esperança.
Não que escaparemos da tribulação. Muitos não escaparão. Muitos passarão por provações terríveis, mas que no final estaremos com Ele. E tudo terá valido a pena. Cada oração, cada sacrifício, cada lágrima, cada momento de fidelidade, tudo. Então, quando você vir as próximas auroras em lugares impossíveis, quando vir neve caindo onde nunca caiu, quando vir os céus se iluminando com sinais cada vez mais intensos, não tenha medo, levante sua cabeça, olhe para cima, sua redenção está próxima. Agora vamos recapitular tudo o que você aprendeu. 7 revelações que podem salvar sua alma nos tempos que virão. Primeira, o mundo invisível está em guerra, mas os demônios só têm o poder que você dá. Segunda, o terço diário meditado cria proteção que os demônios não conseguem penetrar. Terceira, confissão frequente fortalece a alma e fecha portas para o inimigo. Quarta, jejum oferecido tem poder de expulsar os demônios mais fortes. Quinta, comunhão frequente e digna é seu maior escudo no julgamento final. Sexta, transforme medo em ação. Use-o como combustível para intensificar sua fé. Sétima, no final, Deus vence. Mantenha a esperança sempre. Estas não são teorias, não são especulações teológicas. São verdades vistas, documentadas, aprovadas pela Igreja e funcionam, realmente funcionam. Agora a escolha é sua. Você pode ignorar tudo isso, voltar para a vida normal, esperar que nada de ruim aconteça. Ou pode agir. Hoje, agora. Estabeleça o terço diário. Marque uma confissão para esta semana. Escolha um jejum para sexta-feira. Comungue com mais frequência e devoção. Pequenas ações, mas com poder sobrenatural. Como está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, quando você menos esperar. Então, não espere. Prepare-se agora. Profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. Para te encontrares com o teu Deus. Nos comentários, compartilhe sua decisão. O que você vai começar a fazer diferente a partir de hoje? Terço diário, confissão semanal, jejum às sextas, comunhão mais frequente. Escreva, declare, comprometa-se publicamente. Porque quando você declara, Deus te dá graça especial para cumprir. E se este vídeo mudou algo em você, se tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama, com alguém que também está sentindo essa inquietação, com alguém que precisa se preparar. Pode ser a família, pode ser um amigo, pode ser alguém que está longe de Deus. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar essa alma. Inscreva-se no canal e ative o sininho, não por mim, mas por você. Porque você precisa continuar sendo lembrado, precisa continuar sendo fortalecido. A tendência natural é esquecer, voltar para a rotina, deixar a urgência diminuir. Mas o tempo não vai esperar. Os sinais continuarão. As profecias continuarão se cumprindo. E um dia, mais cedo do que imaginamos, Jesus voltará. Naquele dia, apenas uma coisa importará. Você estava pronto? Que Deus te abençoe nessa jornada de preparação. Que Santa Francisca Romana interceda por você. Que o arcanjo Rafael te guie assim como guiou ela. Que você fortaleça sua fé, que você intensifique sua oração, que você viva em estado de graça e que quando os sinais se intensificarem, quando o caos chegar, quando o medo tentar te dominar, você se lembre destas palavras e levante sua cabeça, porque a sua redenção está próxima. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Amém.